Nesta edição, a entrevista aborda o tema alimentação saudável e a reportagem da semana realizou a cobertura no Congresso Nacional dos Engenheiros, uma realização da FNE. Veja agora a sessão no ponto. No último dia 15 e 16 de outubro, aconteceu mais um curso de formação sindical pela nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores de Formação Universitária, a CNTU. Esse curso é a nossa terceira edição, que nós realizamos agora em Alagoas, em Maceió, cidade belíssima, cidade que nos agrada muito estarmos lá. Esse curso, nós tivemos a oportunidade de abrir uma discussão com especialistas que vieram trazer propostas, que vieram trazer falas ligadas às áreas da engenharia, áreas da medicina, da odonto, da farmácia, da economia e da nutrição. Nós tivemos a oportunidade de conversarmos sobre negociações, conversarmos sobre sindicalismo com as nossas federações, com os nossos sindicatos filiados, com os nossos dirigentes da CNTU. Foi uma oportunidade para que nós pudéssemos, além de trocar informações e experiências, tivemos ali a oportunidade de montar um curso, na sua terceira edição, onde nós varremos toda a questão do sindicalismo brasileiro, abordando também muitas questões do sindicalismo mundial e trazendo à tona a nossa ética no sindicalismo, a nossa participação na sociedade brasileira e, principalmente, a união da nossa CNTU, mostrando um trabalho eficaz, mostrando a participação nacional e mostrando que o sindicalismo pode ser uma coisa séria e deve ser uma coisa séria, participativa e de muita representação. Parabéns a todos os integrantes desse projeto, desse curso que aconteceu, em particular aos coordenadores, que fizeram um excelente trabalho, que foi o Carrijo, que fez um trabalho bastante forte para que esse movimento acontecesse, para que esse curso ocorresse. Parabéns, e foi muito importante para todos nós da CNTU. Estamos na entrevista do Jornal do Engenheiro. Nesta edição vamos conversar sobre um assunto que nunca passa de tempo. É um assunto atemporal e extremamente importante que este programa sempre volta a dizer e alertar. Que assunto é esse? Alimentação saudável. E quais são as políticas públicas necessárias para que este tema entre cada vez mais na pauta, não só política, claro, mas também na pauta do cidadão. Para conversar conosco, estamos recebendo Hernani Silveira Rosas, que é presidente do Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo, presidente da Federação Brasileira de Nutricionistas e também dirigente da CNTU, a Confederação Nacional que reúne trabalhadores com formação universitária. Hernani, é um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado. Como presidente do Sindicato de Nutricionistas e da nossa federação, eu agradeço o convite. E também como um dirigente da nossa confederação, CNTU, eu quero esclarecer que para nós é uma honra estar aqui falando de um assunto tão importante que interessa a todos os brasileiros e todos os seres vivos, né, que habitam o nosso planeta. Hernani, a gente vai conversar com você detalhadamente sobre a sua luta incansável e pessoal a respeito do combate ao uso de agrotóxicos, né? Mas antes eu queria informar um dado aqui que você comentasse para nós, tecnicamente, esse dado na condição de nutricionista. Diz o seguinte: a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, constatou que o uso
de agrotóxicos no Brasil aumentou 700% nos últimos 40 anos. Quais as consequências para a saúde da população com um aumento desenfreado como este, Hernani? A consequência é clara, né? E eu quero aqui esclarecer a população sobre o que envolve isso. Primeiro, nós estamos com o mercado produtor de agrotóxicos, de veneno, é um mercado dominado por empresas multinacionais que têm muito poder em nosso país. No nosso país, Brasil, e também nos outros países, né? Segundo lugar, houve uma orientação até que de alguns departamentos do governo, no sentido de que a gente precisa colocar veneno para que o alimento seja produzido. E hoje existe uma técnica muito importante, que é a técnica da produção de alimentos orgânicos, né, da agroecologia, que nos conforta e nos prova que você consegue sim produzir alimentos sem veneno. E o que a gente precisa é mudar as cabeças das nossas autoridades, da nossa presidente Dilma, da nossa ministra Cátia Abreu, de que a gente deveria dar uma chance ao brasileiro comer comida sem veneno, para ele poder escolher. Porque hoje, eu digo para você, é praticamente impossível você ir numa feira livre, no supermercado, e comprar um alimento, um hortifruti granjeiro, que ele não tenha algum resíduo de algum agrotóxico. Hernani, as consequências derivadas aí do consumo, do nosso consumo de agrotóxico, vai de câncer a que tipo de doenças? Olha, existem problemas, né? Problemas de disfunção hormonal, existem problemas de retardamento de crescimento, existem problemas de má formação. Então, assim, o que nós temos que entender é, quando a pessoa consome um alimento com veneno, todos falam, o nosso organismo tem defesa, porque o corpo humano é a máquina mais perfeita do universo. Só que quando você fala de um corpo humano adulto, ele tem uma resistência. Só que o corpo humano de uma criança não tem a resistência. Então o efeito nocivo é muito mais grave. E aí tem o problema também da retenção, né? Que o organismo retém em algumas das suas glândulas. Por exemplo, o fígado tem uma função muito importante da filtragem. De repente você tem um problema muito grave de retenção de agrotóxico no organismo daquela pessoa que consumiu, sem saber, porque a pessoa não tem a opção de escolher ou alimento com veneno ou alimento sem veneno. Ele não tem. Ele compra acreditando que é um alimento saudável e não é. E isso deveríamos também convencer a nossa ministra da Agricultura, Cátia Abreu, a criar uma legislação adequada para que houvesse uma redução, não vou falar de 100%, mas pelo menos 90% dessa utilização indiscriminada, essa utilização perigosa de veneno na produção de alimentos. Como é que é a relação hoje do agricultor com esse tema? Ou seja, nós temos agricultores conscientes sobre esse uso, ou a maioria não pensa nisso? Não, eu vou usar o máximo possível de agrotóxicos mesmo porque eu não quero perder minha produção. Como é que é essa consideração do agricultor no Brasil? Olha, eu vou até fazer uma extensão, que existe uma visão do agricultor, existe uma extensão do que comercializa, né? Então, hoje o agricultor, por exemplo, que produz, por exemplo, um alimento X com veneno, ele fala, o meu alimento, eu tenho que colocar veneno para ficar bonito e para poder vender bastante. Mas, para os meus filhos, eu compro do seu Zezinho, que é o meu vizinho, que eu sei que ele não usa veneno. Você conhece agricultor assim? Já. Eu já vi depoimentos assim. Eu já vi pessoas falarem isso. Então, assim, para produzir e colocar no mercado, eu coloco qualquer um. Para a minha família consumir, eu compro aquele que eu tenho a garantia de não ter veneno, né? Eu conversando com um dirigente da Associação de Agricultura Orgânica, né? Ele me falou o seguinte, que hoje nós temos a autoridade máxima do Estado de São Paulo, nosso governador, que ele consegue produzir na sua fazenda alimentos orgânicos que ele usa na produção do alimento para a sua família no Palácio Bandeirantes. Então, a gente percebe que as pessoas que podem evitam
a consumir e a dar para seus entes importantes, seus entes queridos, alimento com veneno. Só que esse comportamento deveria ser estendido a toda a população brasileira. Hernani, como é que nós faríamos na prática essa substituição? Ou seja, de uma cultura que usa agrotóxicos para uma cultura que dispensa esse tipo de recurso, mas para isso precisa ter, entre dois extremos, precisa ter uma transição. Como é que seria aí o jeito de se fazer isso? Olha, se a população me permitir, eu digo que nós, brasileiros, temos o poder mais importante, né? Mais importante do que uma metralhadora, mais importante do que um revólver. Nós temos o poder do voto. E é através do poder do voto que a gente poderia, sim, eleger candidatos a deputado estadual, deputado federal, a vereador, a senador, presidente, governador, prefeito. Nós poderíamos, sim, eleger candidatos que estivessem 100% comprometidos com a nossa saúde, e aí a gente poderia acreditar que isso acontecer. Porque isso não é uma coisa que você estala o dedo e faz. Isso é uma coisa que acontece com decisão política. O que significa decisão política? Primeiro, definir o seguinte: qual é o agrotóxico que a gente tem que banir do Brasil hoje? Banimos. Pá! Ah, mas a multinacional vai ficar pobre. Ela vai ficar pobre, mas nós vamos ficar ricos de saúde. Né? Nós vamos ter população mais saudável. E população mais saudável produz melhor. Né? Então, quem ganha é o Brasil. Eles perdem, mas o Brasil ganha. Segundo lugar, vamos investir em conhecimento para os nossos técnicos agrícolas, todos, engenheiros agrônomos, formadores de acompanhamento de produção do campo, investir em capacitar esses técnicos para que eles consigam, sim, ajudar os nossos agricultores a produzir o alimento que precisa ser produzido sem veneno. E aí tem o problema da transição do envenenamento, que cada dia faz maior. Para essa transição, provavelmente esse agricultor vai ser alijado da produção. Então ele vai viver de quê? Aí entra o governo. O governo financia esse tempo que ele precisa parar de produzir, tratar da terra, cuidar da mãe terra, né? Porque a mãe terra, a gente depende dela e a gente tem que parar de envenenar a mãe terra. E aí o que acontece? Esse cidadão tem o auxílio do governo porque o governo acredita que ele vai estar produzindo alimento sem veneno daqui a 1, 2 anos, só que é um alimento de altíssima qualidade. Eu tenho certeza absoluta, se o Brasil parar de produzir alimento com veneno hoje, e daqui a 2, 3, 5 anos o Brasil parar e começar só a produzir alimentos sem veneno, se nós produzirmos 100 milhões de toneladas, elas vão ser vendidas ou no Brasil ou fora do Brasil. Todos vamos ficar desesperados em produzir o alimento, porque a nossa terra, ela é produtiva. A nossa terra, ela tem condição de produzir. E eles lá fora vão pagar o que nós quisermos cobrar para receber um alimento sem veneno. Estamos conversando com o nutricionista Hernani Silveira Rosas, que também preside o sindicato da categoria no estado de São Paulo e também a Federação dos Nutricionistas, que reúne esses profissionais no país inteiro. Neste primeiro bloco, falamos sobre o problema do uso de agrotóxicos. No bloco seguinte, nós vamos falar mais sobre essa via política apontada por Hernani e também vamos tratar como é que as instituições que ele preside, dirige, estão atuando para mudar essa via política. E também trazer dicas práticas para você que se atenta para esse problema e se pergunta, então, como é que eu faço para me alimentar melhor? A gente volta daqui a pouquinho. Os associados ao CESP contam com uma assessoria jurídica própria, sempre pronta a esclarecer todas as dúvidas. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 10 às 18. Entre em contato e saiba mais. Estamos de volta na entrevista do Jornal do Engenheiro.
nesta edição falando sobre alimentação saudável. E eu recebo aqui o presidente do Sindicato dos Nutricionistas no estado de São Paulo, Hernani Silveira Rosas, que também é presidente da FEBRAM, a Federação Nacional que reúne os nutricionistas no Brasil inteiro. E ele também é dirigente da CNTU e vai falar sobre a sua atuação na entidade daqui a pouquinho. Hernani, você apontou aí como uma solução para o problema do uso indiscriminado, né, de agrotóxicos no nosso país, você apontou a via política. O que você e as instituições que você dirige têm feito para enfrentar esse desafio? Primeiro eu queria agradecer mais uma vez por estar aqui, né? O nosso sindicato de nutricionistas, ele se uniu a várias entidades, né, que estariam interessadas em ajudar a população da cidade, do município de São Paulo, a que seus filhos que estudam em escolas públicas pudessem ter direito de consumir alimento sem agrotóxico. E essa negociação foi feita dentro da Câmara de Vereadores, foi feito um projeto de lei. Esse projeto de lei ele foi aprovado pelos nossos vereadores e depois de aprovado ele foi sancionado sem nenhum veto pelo nosso prefeito, Fernando Haddad. Só que agora nós estamos precisando um investimento que a gente fala de que é uma decisão política, um investimento em tecnologia, né? Esse investimento em tecnologia é uma coisa muito séria, muito importante, porque hoje a gente tem uma produção relativamente pequena de alimentos orgânicos e nós vamos precisar, só para a merenda escolar, alimentos suficientes para produzir mais de 1.800.000 refeições por dia. Então, é uma guinada muito forte e essa guinada ela não pode se perder. Então, a gente tem que planejar, a gente tem que estruturar, a gente tem que investir na produção de alimentos orgânicos e esse investimento, então, gerar um aumento da produção sem mudar 1 milímetro do objetivo de produzir alimento orgânico sem veneno, com todos os processos que a agroecologia exige, né? Tudo aquilo que a gente sabe que a criança que consumir aquele alimento vai ter mais saúde, vai ser um brasileiro mais saudável futuramente. Isso aí significa o quê? Significa que o governo municipal tem que se aproximar do governo estadual, que também tem que se aproximar do governo federal e juntos os três investirem na capacitação de mais técnicos, de mais agricultores e até eu digo assim, essa produção toda de alimentos que acontece com veneno deveria ser menos financiada, não sei se você sabe, mas politicamente essas empresas multinacionais ganham muito dinheiro no Brasil. Elas têm isenção de impostos para produzir o veneno que é colocado no alimento que a gente consome. Em relação ao mercado de alimento orgânico, apesar desses desafios que é falta de investimento, que é necessidade de capacitação técnica e também de novas tecnologias no setor, ele está expandindo, ou seja, em decorrência da conscientização da sociedade em procurar alimentos saudáveis, ou ele infelizmente está estagnado? Como é que está essa situação? Olha, o interesse da população em consumir alimentos sem veneno está cada vez aumentando. Só que a gente tem um problema muito sério, que é um problema político. E às vezes as pessoas falam assim, eu não quero saber de política. Política é a nossa vida. Se a gente respira, a política faz a gente respirar um ar saudável ou um ar poluído. Isso, a política, ela está no nosso sangue. Então, o que acontece com relação à política? A gente precisaria de que este alimento que a gente hoje está pensando, um alimento sem veneno, que esse alimento fosse cada vez mais estimulado para gerar uma condição de que a produtividade fosse aumentada, porque as pessoas precisam, até eu digo por opção, né? Eu quero comer alimento com veneno. Coma. Eu quero comer um alimento sem veneno. Então você vai produzir e você vai ter direito de comprar o alimento orgânico para sua casa, para os seus filhos. Obrigado, Hernani, viu? Muito obrigado. Esta edição do Jornal do Engenheiro não termina aqui. Fique conosco e acompanhe mais assuntos a respeito da engenharia, da inovação, do desenvolvimento e, claro, também
da qualidade de vida. Um forte abraço e até breve. A união de profissionais ligados à engenharia em todo o país aconteceu mais uma vez na 9ª edição do Congresso Nacional dos Engenheiros, realizada em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Com o objetivo de discutir temas relacionados à crise econômica no país, a abertura contou com a presença dos profissionais da área, estudantes, especialistas e autoridades. Entre eles, o governador do estado, Reinaldo Azambuja. Tenho certeza que o Congresso tem como objetivo discutir esses problemas que a engenharia tem, quais a evolução que tem acontecido nos últimos anos. Hoje a TI tem ajudado muito alguns setores e na área de engenharia também, e é importante ter essa discussão e eu tenho certeza que nesses 3 dias nós teremos avanço de uma pauta aqui muito propositiva. Durante a abertura, o presidente do Sindicato dos Engenheiros de Mato Grosso do Sul agradeceu à Federação Nacional dos Engenheiros pela escolha de Campo Grande em sediar o Congresso. Sempre temos os mesmos problemas que as grandes cidades têm. É a questão da mobilidade urbana, a questão da saúde, da segurança, mas estamos tentando planejar o futuro e tenho certeza, com a colaboração de toda a engenharia, toda a tecnologia do Brasil todos, nós iremos tirar aqui muitos exemplos, muitos planos para o futuro do nosso estado. Assim. O Mato Grosso do Sul, como foi colocado aqui, é um estado estrategicamente posicionado geograficamente e também tem riquezas naturais e uma diversidade de possibilidades que faz com que esse estado seja, no momento, despontando no cenário nacional em termos de desenvolvimento. O evento é promovido pela Federação Nacional dos Engenheiros, em parceria com o Sindicato dos Engenheiros de Mato Grosso do Sul, com o apoio do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul, Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, Mútua MS e Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais e Universitários Regulamentados. O CONSE é realizado a cada 3 anos e cria expectativas e novas propostas para construir caminhos em busca de saídas para a crise no país. O 9º CONSE representa para nós um marco de divisão na questão do crescimento e desenvolvimento. Hoje nós passamos um momento no país talvez bastante difícil na área econômica e política, mas nós temos certeza que a engenharia e o profissional da área tecnológica está pronto para ajudar a discutir propostas factíveis para o crescimento e desenvolvimento. Entendemos de suma importância o Congresso Nacional de Engenheiros, que já vem sendo promovido desde a década de 90 pela Federação Nacional dos Engenheiros. É um momento importante para a reflexão e discussão de temas importantes, como principalmente a importância desses profissionais na construção e no desenvolvimento do nosso Brasil. A Mútua presente, ela está, de certa forma, apoiando e fortalecendo a formação para o desenvolvimento dos profissionais. Nós temos muitos benefícios e os profissionais que conhecem a Mútua sabem o quanto ela pode oferecer enquanto assistência para várias áreas. Hoje, nesse congresso, que eu vejo uma grande oportunidade de nós, como falou o presidente Murilo, a engenharia unida, é importante isso. Nós somos de várias modalidades, nós somos várias entidades, que essas entidades se unam, porque há um papel fundamental, é do processo isso. O engenheiro é um profissional do desenvolvimento. Durante todo o evento, foram debatidos diversos temas. O primeiro painel de palestras teve como tema Desenvolvimento Nacional, Agronegócio e Indústria em Pauta, Desafios e Oportunidades. Assuntos voltados às potencialidades do país e entraves no setor agroindustrial. Um dos maiores desafios para o futuro é a gente preparar um ambiente de inovação para que a gente responda às necessidades de crescimento, na necessidade de alimentos no mundo, na urbanização, na questão de aumento da demanda de alimentos e produtos agrícolas em geral. Essa participação foi nesse sentido, de mostrar o potencial, a potencialidade do agro brasileiro, das cadeias agroalimentárias brasileiras em relação ao mundo, né? O Brasil é hoje um dos grandes produtores e exportadores de alimentos e dos desafios que nós vamos ter nos próximos anos. No segundo dia de rodada de palestras, o tema central foi relacionado à água e à energia.
foram discutidos os aspectos estruturais das atividades de produção, distribuição e impacto sobre o processo econômico brasileiro. Oportunidade de falar a um grande número de colegas, engenheiros de todas as categorias, de todos os estados, discutindo um assunto que nacionalmente precisa ser muito trabalhado e muito discutido. Há uma necessidade iminente de que os governos aceitem a participação popular, sobretudo através dos comitês de bacia hidrográfica, que representam essa contraparte, que é a parte que diz o que o povo sente, o que o povo deseja, e tem muito a contribuir para a gestão melhor dos recursos hídricos no país. No mesmo dia, foram debatidos assuntos ligados à mobilidade urbana. Segundo o secretário nacional de Transporte e Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades, Campo Grande é um bom exemplo referente ao assunto. Campo Grande, das cidades que não são os grandes centros, ela tem se comportado de uma maneira bastante eficiente, né? E hoje, eu diria que do ponto de vista de preocupação, era uma das últimas da fila. Ou seja, tem muito pouca preocupação, uma cidade relativamente bem organizada e que tem feito solicitações em termos de desenvolvimento de infraestrutura que são bastante consistentes. O último painel, que fecha o ciclo de palestra, foram pautadas a valorização profissional e da engenharia nacional. Assuntos fundamentais como o reconhecimento do engenheiro como trabalhador qualificado pela empresa, o cumprimento da lei do salário mínimo profissional e a garantia de acesso à educação continuada são normativas que a Federação Nacional dos Engenheiros vem lutando ao longo dos anos pela categoria. Saímos daqui com a certeza de que acertamos nesse seminário, com a certeza de que o Edson Shimabukuro, nosso presidente dos sindicatos engenheiros aqui do estado do Mato Grosso do Sul, fez um trabalho espetacular. E eu queria fazer um agradecimento a todos que trabalharam para que saísse esse seminário, esse congresso dessa forma. Um congresso forte, participativo, um congresso com propostas factíveis e um congresso que une novamente, mais uma vez, a engenharia brasileira. As apresentações e debates do 9º CONSE nortearam a aprovação em Assembleia no dia 7 de outubro da Carta de Campo Grande, intitulada É Hora da Engenharia Unida. O documento traz 3 pilares: democracia, desenvolvimento e participação. A íntegra pode ser acessada no site da FNE. Além disso, foram aprovadas diversas moções, como em defesa da renovação das concessões de energia elétrica e contra as privatizações em setores essenciais. Ao final, foi eleita a diretoria da Federação Nacional dos Engenheiros para o triênio 2016-2019. A chapa, encabeçada por Murilo Celso de Campos Pinheiro, que foi reconduzido ao cargo, obteve 217 votos de um total de 230 votantes, com 6 nulos e 7 em branco. A nova gestão inicia o mandato em março de 2016. Votaram representantes dos 18 sindicatos de engenheiros do país que compõem a FNE.